Boa noite. Prazer estar aqui. E um prazer ter essa conversa também. Queria agradecer à Drogaria Pacheco, Drogaria São Paulo, por proporcionar esses encontros que nós temos tido em várias cidades brasileiras. A gente junta um grupo pequeno de pessoas e joga na internet, e aí isso se dissemina pela rede de uma forma, às vezes, impressionante. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho estado muito interessado nele, que é essa coisa do médico que entrega a receita na mão do paciente e ele vai comprar o remédio na farmácia. Para o médico, não está resolvido o problema, né? Eu receitei, digo, olha, toma esse comprimido uma vez a cada 12 horas, esse outro você toma pela manhã e pronto. Só que a aderência ao tratamento não está assegurada porque eu receitei para ele. Eu vou dar um exemplo para vocês que acontece com muita frequência. O caso da pressão arterial. Quantos aqui têm pressão alta? E quantos têm parentes próximos com pressão alta? Primos? Todo mundo, né? Todo mundo. A gente acha que até pressão alta tudo bem, não tem problema, né? Não é doença isso. Só que pressão alta tem que ser controlada. Ela não é doença realmente, não tem consequência se a gente controlar. Eu receito uma medicação para um doente como médico, por quê? Porque eu analiso o quadro dele, eu acho que para esse doente ele pode tomar losartana. Aquele outro deve tomar captopril. Esse outro tem que tomar diurético. Aquele não precisa de diurético. Mas eu não sei o que vai acontecer com ele realmente. Ele vai responder? As pessoas são muito diferentes, cada uma reage de um jeito. E eu perco esse controle. Ele vai voltar daqui a 3 meses, 6 meses. Eu não sei o que se passou com ele nesse tempo. E às vezes ele está tomando o remédio errado. A gente acha que quem está tomando o remédio errado é pessoa que não presta atenção, pessoa, em geral, mais humilde, quem não sabe ler direito. Não é verdade. Não é verdade. Eu sou oncologista, mas imagina, eu tenho uma clínica particular com gente até intelectualizada. Volta e meia tem doente tomando remédio errado. No passado isso foi muito pior. Por quê? Porque o médico chegava, receita, os médicos eram autoritários, o médico era autoridade, o médico tinha o domínio do conhecimento e os outros eram considerados leigos, portanto não podiam nem falar com eles. Ficar até mal perguntar, mas por que o senhor está receitando esse remédio? Ele dizia para baixar a pressão, pronto, não discutia nada, não explicava nada e fazia uma receita que era um bando de garranchos que ninguém entendia. Só o farmacêutico entendia. E aí o doente pegava aquela receita, ia no farmacêutico, e o farmacêutico, com dificuldade, conseguia entender o que estava escrito ali, e ele, farmacêutico, dava orientação de como o tratamento devia ser feito. Essa fase acabou. Nós temos ainda profissionais assim, temos médicos que ainda são autoritários, grosseiros e tudo, mas hoje mudou esse tipo de filosofia. Os mais jovens são treinados de outra forma. Você tem que discutir, as pessoas são mais informadas agora, elas têm acesso à internet, elas vão na internet, olham, checam, às vezes chegam com um grau de informação que você fica até assustado. E você tem que se orientar ali e montar esse esquema e fazer com que isso funcione até o fim da linha. Funcionar até o fim da linha é o quê? Você faz um esquema de tratamento e a pessoa tem que fazer aquele esquema de tratamento, porque senão depois a gente se perde. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que faz um tratamento hormonal, teve câncer de mama, e ela é uma mulher pequena, assim, aquele tipo mignon. E aí eu receitei um tratamento hormonal que ela está fazendo, e ela, depois de um tempo, uns 2, 3 anos, ela falou, sabe, doutor, desde o começo do tratamento, eu receito só metade, eu tomo só metade da dose que o senhor receitou. Eu falei, mas como você toma metade? É um tratamento hormonal, você tem que tomar 20 miligramas desse remédio. Só tomo 10, sabe por quê? Porque eu sou pequena. Mas isso não é cachaça, não é que você toma metade porque o outro é grande e você é pequena. Não é? Tem uma fisiologia toda por trás disso. E eu acho que o farmacêutico tem um papel fundamental, como era no passado.
No passado, os mais velhos aqui devem lembrar como era. O farmacêutico do bairro era praticamente um médico do bairro, não é? As pessoas iam lá, confiavam nele, ele orientava, ele receitava a medicação, ele organizava. Se ele era um mau farmacêutico, fazia isso, fazia um trabalho de má qualidade. Mas se era um bom farmacêutico, ele ajudava muito as pessoas do local. Era um acesso muito mais fácil do que acesso aos médicos. Então, essa vai ser a discussão que nós vamos manter aqui. E, para isso, eu vou chamar 2 farmacêuticos formados, a doutora Márcia Padilha e o doutor Tiago Rodrigues. Márcia aqui e Tiago lá, né? Tá ótimo. 2 minutos só para falar da formação de vocês. Márcia, começar por aí. Você se formou quando, onde? Eu me formei em 2001, na UFRJ. Fiz mestrado em Ciências Biológicas, com ênfase em Fisiologia. E trabalho, desde então, como farmacêutica em drogaria, né? Farmácia comunitária, como se chama. Prestando assistência farmacêutica, atendendo pacientes. Então, já tenho, perdi as contas, 17 anos. Quantos anos de estudo no total, juntando a faculdade mais a pós-graduação? Foram 6 anos. 6 anos. Uhum. Você, Tiago? Eu me formei em 2003 também na UFRJ. Comecei o mestrado, mas não concluí. E também, desde então, trabalho em farmácia comunitária. Muito bom. Quando vocês estão ali na farmácia, fazendo o trabalho de vocês, quais são as principais dúvidas das pessoas que chegam com uma receita? Vou começar com a Márcia mesmo. Bem, a dúvida principal que a gente tem muita dificuldade é muitas letras ruins, né? Então, o paciente chega e não conseguiu entender o que está escrito na receita. Não entendeu o nome do medicamento, não entendeu a forma de tomar. Então, já começa aí a dificuldade, né? Essa é a primeira dificuldade. A gente também tem casos que, às vezes, o medicamento tem alguma farmacotécnica que não é simples ou não é de conhecimento do médico. Por exemplo, um injetável que você tem que misturar ampolas, ou um antibiótico que, depois de reconstituído, tem um prazo máximo de validade. E, às vezes, o médico dá a orientação da posologia, mas falta isso e a pessoa não tem como saber, né? Quer dizer, o médico receita e não explica para o paciente como é que ele tem que obter aquela dose que ele prescreveu, né? E, em geral, nas prescrições, eu vejo às vezes isso. Vem lá uma receita e o médico não põe a dosagem daquele medicamento. É muito comum isso. Você pega, eu tenho o exemplo da losartana. Você tem losartana de 25, tem de 50, tem de 100 miligramas. Acontece isso dele por losartana, um comprimido de 12 em 12 horas? Acontece também de colocar a dosagem errada, dosagem que não existe, e aí a gente ficar sem saber qual é a dosagem. E o que acontece com o paciente nessa hora? Quando você diz, olha... Normalmente a gente tenta entrar em contato com o médico, né? Para saber a dosagem correta, ou se não tiver, descobrir qual é a dosagem. Só que muitas das vezes isso não é possível porque às vezes é uma receita de hospital ou de posto e a gente não consegue entrar em contato. E aí o paciente acaba não sendo atendido por causa da falha na prescrição. Principalmente se for posto de saúde, às vezes até para poder retornar, para questionar, é difícil encontrar o médico lá de volta, só vai estar lá daqui a uma semana, né? Porque os médicos fazem cada dia um médico diferente, enfim, então acaba que o paciente não consegue iniciar o tratamento, né? E é muito frequente isso, Márcia? Muito frequente, bastante frequente, principalmente assim, em áreas mais carentes, né? E aí você fica imaginando, a pessoa pede uma consulta, demora para marcar.
E aí ela fica aguardando, isso vai gerando uma certa ansiedade, né? Aí vai chegando perto, bom, amanhã eu vou ao médico, amanhã eu vou explicar para ele o que eu estou sentindo, ela vai com a expectativa de que o problema dela será resolvido. Aí é atendida, em geral atendida depressa, porque esse movimento é rápido, né? Recebe uma receita na mão, chega na farmácia e diz, não posso te vender o remédio porque a dosagem, não existe essa dosagem, ou porque o médico não colocou a dosagem. Isso implica em ela voltar outra vez, uma nova consulta, repetir tudo. Não tem sentido isso, né? Não tem sentido. E se você pega um caso diferente desse, da pessoa que modifica a receita, que toma do jeito que acha que do jeito que ela acha que deve. É para tomar de 8 em 8 horas. Fala, não, 8 em 8 horas não, tomo 12 em 12, eu tomo um só por dia. Existem vários casos assim de pessoas que querem tomar o medicamento na hora que acham adequadas para ela, né? Eu já tomo muitos medicamentos, a minha mãe é um exemplo. Não, eu já tomo muitos, eu quero tomar tudo de manhã, porque se eu tiver que tomar de manhã, de tarde, de noite, eu vou esquecer, né? E existem medicamentos que demandam, por exemplo, a simvastatina. A simvastatina é um medicamento largamente utilizado para o controle de colesterol alto, e ele inibe uma determinada enzima que já foi, né, por vários estudos, comprovado que a sua maior produção é à noite. Então, você tem que tomar simvastatina à noite. E as pessoas, não, de noite eu não quero tomar medicamento, eu vou tomar de manhã a simvastatina. De noite eu quero tomar cerveja. Então, a simvastatina não funciona. Então, muitas vezes o paciente chega e você conversando com ele, você vê que ele está tomando a medicação no horário errado, de um modo errado, e aí você tem que explicar. E aí você conversa e, olha, aí explica tudo direitinho, tá bom. Aí ele começa a fazer a coisa correta, né? Tiago, você tem alguns medicamentos que a pessoa tem que tomar em jejum, né? Por exemplo, o hormônio tireoidiano, né? Esse levoide, sintroide, essas coisas, toma de manhã em jejum, porque ele tem que ser absorvido com o estômago vazio. As pessoas têm resistência a tomar remédio em jejum, não tem? Tem resistência e, assim, um medicamento que é muito complicado é o alendronato para osteoporose. Porque a pessoa, além de tomar em jejum, depois não pode deitar, tem que caminhar, tem que pegar sol. E a gente encontra muita resistência em relação a isso. Além disso, com o que tomar o medicamento? Tomar com água, tomar com leite. Todo medicamento é projetado para ser utilizado com água. E a gente tem certos tipos de bebida que podem inibir o funcionamento do medicamento ou aumentar o funcionamento do medicamento. Tem certas frutas que inibem certas enzimas no fígado que aumentam muito a disponibilidade do medicamento, e tem medicamentos que são inativados por bebidas comuns, tipo leite. E se a pessoa ingerir o medicamento com leite, ele simplesmente não funciona. Sucos. Então, também é uma coisa, a pessoa está no café da manhã e toma café, não sei o quê, aí vai e toma medicamento com café com leite. E não é o ideal, o medicamento deve ser tomado com água. Na tua experiência, os médicos dão essa orientação, assim, com clareza? Por exemplo, o alendronato. O alendronato é um remédio que se usa para osteoporose, osteopenia, e ele, se você toma um medicamento e deita, ou se senta com o corpo jogado para baixo, ele costuma dar refluxo e pode dar uma esofagite, às vezes grave até. Então, você tem que tomar e ficar ereto, né? No máximo sentado, mas sentado muito ereto. O ideal é em pé, por 1 hora, não é fácil, né? Em geral, os médicos dão essa orientação com clareza, assim? No caso do alendronato, como é uma reação muito, muito imediata, a gente vê o paciente vir com essa orientação, sim. Mas para outros tipos de coisa menos agressivas, a gente já vê que não tem a orientação. Porque esse efeito colateral do alendronato ele é muito conhecido, né? Então, para esse medicamento específico, a gente vê os pacientes chegando bem orientados. Eu, pelo menos, os pacientes que chegam para mim, eles... o médico falou que eu tenho que ficar 1 hora em pé, mas é isso mesmo? Eu tenho que ficar 1 hora em pé? Eu falei, aí você explica de novo, porque pode causar esofagite,
E aí, mas então esse medicamento é muito forte. E aí, eu vou tomar isso. Não, tem que tomar, né? Então, as pessoas se assustam um pouco também. Essa coisa de medicamento forte, fraco, é uma dúvida frequente também, não? Principalmente pela dosagem. Às vezes a pessoa acha que está tomando 5 miligramas de um medicamento e 50 de outro, de 50 é mais forte. Ele quer comparar drogas diferentes. Não, porque esse medicamento é 500 miligramas e esse outro agora é 10. Não, esse aqui é mais... Vou tomar esse, porque esse aqui é mais fraco. Quer dizer, são drogas diferentes, né, concentrações diferentes. E em relação à forma de ingestão, de que jeito você toma o remédio durante o dia, 8 em 8 horas, 12 em 12? As pessoas costumam modificar esses horários, não? Costumam. As pessoas tendem a querer ajustar o horário para a rotina ou para o dia delas e muitas vezes isso não funciona. Eu vejo casos de pessoas que querem tomar uma coisa como se fosse uma dose única diária. Só que a grande maioria dos medicamentos não funciona assim. Você precisa de uma segunda, às vezes de uma terceira dose para manter a concentração plasmática dele onde deve ficar. E aí você vê pessoas querendo tomar o dobro da dosagem uma vez por dia, ou o triplo, para só precisar tomar remédio de manhã, digamos. É bem comum. E comum também esqueceu de tomar num dia, dobrar a dose no dia seguinte? Também acontece. E em relação aos antibióticos, vocês trabalhavam como farmacêuticos quando você ia à farmácia e comprava qualquer antibiótico? Eu quase morria, né? Cada vez que o paciente chegava para comprar antibiótico, eu estou com dor no joelho, me dá uma amoxicilina. Eu ficava palpitando, né? Mas era livre. Então, eu acho que essa resolução que controlou o uso de antibióticos, acho que foi muito bom para a população, né? Porque a população tomava antibiótico indiscriminadamente. E agora existe um controle melhor. Então, quer dizer, o paciente só vai tomar o antibiótico se for receitado pelo médico, se for orientado, e realmente existe uma doença infecciosa ali para ser combatida pelo antibiótico. Então, eu achei isso muito bom, né? Eu acho que todo farmacêutico festejou muito quando isso aconteceu. Isso acontecia com muita frequência, né? Com dor no joelho, toma antibiótico. Mulher com dor de cabeça. Mulher com enxaqueca. Cabeça de mulher dói. Né? Por princípio, não é uma coisa indolor, dói. O homem dói também, mas é muito raro. Né? Mas em mulher, todas as mulheres têm dor de cabeça. Esses dois aí, têm dor de cabeça, os dois? De vez em quando. Né? Quantas mulheres aqui têm dor de cabeça? É raro, hein? É raro. Mas essa dor de cabeça é uma dor de cabeça, às vezes, frontal aqui, e que dá um latejamento, uma coisa ruim. Quando a cabeça mexe a cabeça, às vezes dói. É muito comum confundir isso com sinusite. Então, você vê gente que está com dor de cabeça, está tomando antibiótico para sinusite. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Isso é um problema sério, porque vai criando resistência. Nós estamos evoluindo de um jeito no mundo inteiro, que existe uma preocupação grande de nós chegarmos aí até a metade desse século sem antibiótico. Vamos voltar ao mundo da era pré-antibiótica, porque os germes vão ficando cada vez mais resistentes, cada vez mais, pelo uso inadequado, né, e por esse uso excessivo dos antibióticos. Né. Quando saiu a lei que era a farmácia só podia vender com receita médica, vocês não notaram, não aconteceu um estranhamento, as pessoas não reclamaram? Até hoje. Até hoje. A legislação é de 2011 e até hoje a gente ainda tem coisas do tipo, mas não precisa, sempre comprei sem receita, coisas desse gênero. Assim. Até hoje a gente encontra esse tipo de... E brigam com o farmacêutico, né? Brigam com o farmacêutico. Você não quer me vender. E o que acontece se você vender sem receita? Qual é a... A gente tem toda uma regulação, essas receitas são inseridas num sistema da vigilância sanitária, isso é transmitido para a vigilância sanitária via um arquivo XML semanalmente, com toda a movimentação. Ele sofre o mesmo tratamento que um medicamento psicotrópico, ele corre pelo mesmo sistema. E o Ministério controla mesmo isso? Controla. Controla. Se você vender sem receita médica, alguém vai saber que foi vendido assim?
Sim, eles têm acesso a essa informação. E você acha que existe uma consciência de que se você tem que tomar um antibiótico 7 dias, as pessoas tomam 7 dias, Márcia? Não, muitas vezes as pessoas elas abandonam o tratamento quando já percebem uma melhora dos sintomas, né? Então, toma 3 dias, eu já tô bom, eu não preciso mais tomar isso. Muitas vezes vem, por exemplo, você tem que tomar um medicamento de 8 a 8 horas por 7 dias. E aí, então, são 21 cápsulas. E aí, não, eu só vou levar 15. Não, mas espera aí, você tem que levar 21, porque o tratamento são... Não, mas eu só vou tomar 5 dias, eu não vou tomar 7 dias. Né? Porque esse medicamento é muito forte, porque eu tenho problema de estômago e eu não quero tomar 7 dias. Enfim, as pessoas têm isso e a gente tem que orientar. Olha, você tem que tomar o tratamento completo para poder fazer o efeito. Porque, senão, conforme o senhor falou, a bactéria não é aniquilada e acaba criando uma resistência e você tendo que tomar um outro antibiótico depois porque ela não responde mais àquele, porque você não fez o tratamento completo. Agora, se você tem um produto, estamos falando de antibióticos, podem ser outros, mas é um antibiótico que vem na caixinha 14 comprimidos, ou 7 comprimidos, para tomar um por dia, tem vários assim, não é? E a pessoa diz, não, eu só quero 5. É possível vender esses 5? Não. Só se... a gente tem certos antibióticos de uso de dose única por dia que vêm em várias apresentações, né? De 3, de 5, de 7, de 10, e aí a gente consegue atender. Mas isso também já está muito alinhado com os médicos, então é raro a gente pegar uma prescrição com um tratamento que não exista a forma comercial. Normalmente isso não é funciona direito. Funciona. Não é possível fracionar. Eu acho que era essa a sua dúvida, né? Se a gente exatamente. Precisasse... Não é possível porque fracionar. Há uma discussão, não é? De vender o medicamento picado, não é? Vender... Mas é porque no caso do antibiótico especificamente, o tempo de tratamento e as posologias são bem específicas. Então, a indústria farmacêutica já fabrica as apresentações de acordo com isso. Então, para essa categoria de medicamentos, a gente não tem esse tipo de problema. Nós temos uma série de medicamentos que são vendidos sem receita médica, sem nada. A pessoa vai na farmácia e compra. Isso não é só no Brasil, no mundo inteiro é assim. Né? E vocês acham que isso, de alguma forma, favorece o abuso? Eu acho que sim. Tem muita gente que faz automedicação indiscriminadamente. Por exemplo, você pega alguém que eu compro um anti-inflamatório na farmácia, tem várias apresentações, várias marcas. Eu compro do jeito que eu quero. Posso comprar 10 comprimidos ou 30. Você pega gente tomando anti-inflamatório, por exemplo, diariamente, alguém que tem dor nas costas. A vida toda. Tomando direto. Toma direto. Diclofenaco de sódio, relaxante muscular. Enfim, tem campeões de venda nisso aí. Porque a pessoa toma todo dia. Eu sinto dor todo dia, eu tomo todo dia. E são medicamentos que eles conseguem, né, compram. E depois a gente vê do outro lado lá doentes com insuficiência renal, com problemas hepáticos. Problema de estômago muito comum, por causa do anti-inflamatório. Sangramento constante. gástrico, às vezes. Exato. E a gente sempre pergunta, está tomando anti-inflamatório? Eu tomo. Isso eu tomo faz tempo. Como toma faz tempo? Descongestionante nasal também, muito comum. Descongestionante, né? Decadron nasal causa muito, né? Corticoide nasal também, né? É uma pergunta que veio pela internet, que é da Wallace Glória. Ele disse, se eu esquecer de tomar um remédio em um horário, tenho que tomar 2 no próximo? Não, Wallace. Tomou um, depois você toma. Perdeu. A Ana Pinheiro. O médico indicou um remédio, mas tomei o genérico. Tem problema, Márcia? Não. Essa é uma questão fundamental, nós vamos parar um pouquinho para discutir essa história. Não. O medicamento genérico, né, para ele levar o nome de genérico, ele tem que ter feito os testes de biodisponibilidade, de distribuição. Então, o medicamento genérico ele é equivalente ao medicamento de referência.
Não tem problema nenhum. Para ele chegar a esse status de genérico, ele tem que ter a mesma concentração sanguínea que o medicamento de referência, que é o primeiro que saiu no mercado com aquele princípio ativo, depois do mesmo tempo de absorção. As pessoas não estranham que você pega um medicamento que o de marca custa R$80 e o genérico custa 7. Eles não estranham isso? Tem muita gente que fala assim, esse de R$7 não vai fazer o efeito. Né? E eu costumo falar, e é o que acontece, é que o medicamento de referência, que é o inovador, o primeiro, você imagina, um laboratório ele demora anos para lançar um medicamento no mercado, são muitos anos de pesquisa. O investimento para você lançar um medicamento é muito grande, então, em algum momento, o laboratório tem que retornar esse investimento, por isso que ele é mais caro. Quando a patente desse medicamento cai, o genérico pode ser produzido por outro, mas aí o laboratório que criou a molécula inovadora ele já conseguiu, durante aqueles anos todos que a patente estava guardada, retornar o dinheiro de pesquisa. Eu vejo, às vezes, médicos, acho que os médicos colaboram um pouco para esse tipo de mal entendimento. Porque é frequente você ver médicos que receitam remédio e falam, mas não compra genérico, não. Eu não acredito em genérico. Não acredito em genérico. Eu falo, mas você não está aqui para acreditar. O padre que pode acreditar, porque ele é religioso. A medicina é uma coisa, é uma ciência, tem princípios. Né? Mas os médicos falam isso, não falam às vezes? Não toma genérico, não, que o genérico... E aí a pessoa vai lá e compra um remédio que custa 2, 3 vezes o preço do outro. Né? Tem um microfone aí? Vamos ouvir as pessoas que... Aí, Fernanda. Boa noite. Tem um carimbo também que às vezes surge nas prescrições, não trocar a medicação, mas não é que a gente vá trocar, eu sou farmacêutica por isso, que a gente vá trocar irresponsabilidade, né, com irresponsabilidade, mas é porque o genérico e o de referência, eles são intercambiáveis, e a gente faz com responsabilidade isso, e aí vem um carimbo, não trocar o medicamento. Mas vem o carimbo? O carimbo eu nunca vi. Coloca. É uma premissa do médico. Ele pode impedir a troca do que está na prescrição. Mesmo tendo a intercambiabilidade, a bioequivalência, é uma premissa dele fazer isso. E muitos fazem. Muitos fazem, É muito comum. Porque, na verdade, você, quando prescreve um medicamento, é obrigação do médico ele pode pôr o nome de fantasia, o nome da marca, mas ele tem que pôr qual é a droga que ele está usando ali, não é? Isso eu faço em todas as prescrições. Mas eu acho que essa obrigatoriedade é na rede pública. Na rede privada você não tem a obrigação. Não tem essa obrigação. Não tem. É na rede pública que você não pode prescrever o nome de marca, você tem que prescrever o princípio ativo. Eu acho que o aparecimento dos medicamentos genéricos é um grande avanço, né? Porque se tornou o tratamento muito acessível a muito mais gente. Não é? Esse é um mal entendido, essa história de que o genérico não é igual ao outro. Eu acho que é um preconceito, na verdade. Né? Você acha que tem a ver com... É o preço que dá esse preconceito? Não? Em parte, sim, porque a política dos laboratórios que detêm as patentes de referência, a patente cai, o genérico começa a ser fabricado, lógico que num custo muito menor, porque não tem custo de desenvolvimento e tudo mais, mas o preço do medicamento de referência, quando cai a patente, muitos laboratórios mantêm o preço dele enquanto a patente estava ativa. E é aquilo... fica uma discrepância muito grande de valores. E realmente, às vezes, a pessoa não acredita que o medicamento está sendo produzido tão mais barato do que o outro vai fazer efeito. Mas, na realidade, o outro está sendo produzido pelo mesmo valor. Lógico. Né? É equivalente isso. Não é o custo final que está determinando o custo dele de produção. Mas eu acho que o preço tem muito a ver, porque são discrepâncias muito grandes de valor. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O que fizeram as multinacionais quando surgiu o mercado dos genéricos? É lógico que elas quiseram entrar nesse mercado também. O negócio dos laboratórios é fabricar remédio e vender remédio. É disso que eles vivem. Só que se eu faço um remédio que tem um nome X, fantasia, e eu mesmo faço o genérico,
Ninguém vai comprar o que é mais caro. Eu mesmo estou fazendo os dois. Então, o que eles fizeram? Conta para eles. Eles criaram outras empresas com outros nomes, ou adquiriram outras empresas, e essas empresas fabricam o medicamento dentro do mesmo padrão, com a mesma qualidade, só que com um outro nome. Às vezes a mesma fábrica, né? Às vezes a mesma linha de produção. Na mesma linha de produção. O cara só troca o cartucho e a bula. E aí os médicos dizem, não, eu não acredito em genérico. Tem microfone para a senhora, por favor. Fala seu nome, viu? Sempre. Denise. Meu nome é Denise. Eu queria perguntar se existe diferença nos genéricos, porque nas marcas, se tem umas que são melhores que as outras, ou se a gente pode acreditar em todas. Olha, a princípio, todo medicamento que tem aquela tarja amarela de genérico passa pelos mesmos testes em laboratórios credenciados pela Vigilância Sanitária. Então, assim, eles passam pelo mesmo crivo, vamos dizer assim. Então, teoricamente, todos têm que ter a mesma qualidade. Você pode ter algumas diferenças de tecnologia do comprimido, porque isso não está previsto na lei do genérico. Ela lida com biodisponibilidade, que é a concentração do princípio ativo no sangue. Mas a forma que o comprimido se desintegra no organismo pode ser diferente. Mas se for diferente o suficiente para afetar essa biodisponibilidade, já não vai ser considerado o ideal para o genérico. Mas, a princípio, se tiver a tarja, se for um medicamento tudo bonitinho, genérico, sim, são todos iguais. Acho que essa conversa pode ser resumida no seguinte: pode comprar medicamento genérico à vontade. Esse mercado é uma coisa importante no Brasil e acho que está bem controlado, né? Muito bem controlado. Oi, meu nome é Márcia. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade. Quando o médico prescreve na receita, por exemplo, um remédio de uso contínuo, por exemplo, para epilepsia, para convulsão, uso contínuo, 3 frascos e determina a quantidade de gotas. Na prática, se é para um animal ou para uma criança, a gente sabe quanto tempo aquele vidro gasta. Algumas pessoas contam as gotas e dizem, não posso vender 3, só posso vender 1. E esse 1 fica aquém, porque o 1 acaba em 20 dias. E outra coisa também com os antibióticos. Às vezes ele pede, vamos tomar 2 por dia durante 7 dias, mas a caixa vem com 15. Tem pessoas que dizem, não vou vender porque vai sobrar 1. Eu falei, e aí? Já tive isso em várias farmácias de rede, tá? É diferente. Então, dependendo da interpretação, e outros lugares onde o balconista ganha uma comissão para vender, a coisa é um pouco mais facilitada do que em outras. Quando não tem comissão, elas são muito rigorosas, então você pede uma receita, porque você tem que deixar aquela receita que tem 3 frascos, usar um só e voltar no médico, como ele falou, para pegar outra. Porque ela contou as gotas e interpretou dessa forma. A questão da venda de medicamentos controlados em gotas, em líquidos, eles são definidos, por exemplo, você falou 3 caixas. Então, assim, eu não vou, né, como farmacêutica, vou contar quantas gotas você vai usar e vou te... Não, é uma só. Não, se o médico determinou que são 3 caixas, eu vou te vender 3 caixas. Ainda mais que especifica, uso contínuo, para exatamente. E se ele não colocar também a quantidade de caixas, por exemplo, um anticonvulsivante, na portaria 344, eu posso dispensar medicamento para até 180 dias. Se ele não colocar a quantidade de caixas, colocar a forma de você tomar, eu posso dispensar você até 180 dias de tratamento nesse receituário, a não ser que ele limite a quantidade de caixas, aí eu vou vender a quantidade de caixas que ele determinou, porque provavelmente ele quer que você retorne para avaliar você, enfim, fazer alguma coisa nesse sentido. E qual a outra pergunta? Alguns entendem 60 dias. Eles dizem, só posso vender até 60 dias, porque é o que no caso do anticonvulsivante, são 180 dias. Os medicamentos controlados, sem serem os anticonvulsivantes e os antiparkinsonianos, são só 60 dias. Então, o mesmo pensamento, eu vou te vender 60 dias de tratamento. O outro foi se não for limitado pelo médico. O outro foi sobre o antibiótico, que nem sempre a quantidade de dias corresponde aos comprimidos da caixa. Às vezes sobram. Não me importa se sobra. Nesse caso, a orientação da Vigilância Sanitária é que a gente atenda o tratamento com a menor sobra possível. Isso. Entendi. Então, se você vai utilizar 14 comprimidos, eu só tenho caixa com 20 ou 28,
Eu vou te atender com a caixa de 20. Entendi. Mas, mas o nunca seu deixar de tratamento atender. tem que ser atendido, não menos do que Não ele. menos, entendi. É a pergunta da Fernanda Acamini. Medicamento vencido pode fazer mal? Isso é uma dúvida que muita gente tem. Eu venceu há 15 dias, posso tomar? Não deve tomar. Pode fazer mal. Na realidade, não é que pode fazer mal. O mais comum é ele não ter a ação dele. O medicamento, quando degrada, ele normalmente perde a eficácia. Ele não vai causar um mal que a pessoa já não tenha, mas ele pode deixar de tratar o mal que a pessoa tem. E isso também pode ser muito grave. Mas, Porque em o geral, medicamento começa a se decompor, né? Então ele não tem mais a forma que deveria. Mas a data de validade tem uma boa margem de segurança, não tem? Normalmente. Tem, mas isso é incalculável. Tem muitas variáveis de como o medicamento foi armazenado, enfim. Se a pessoa anda com o medicamento na bolsa, deixa no carro, isso tudo afeta a estabilidade. A recomendação é que não use. Que não use. Tem uma pergunta aqui do Rafael Villanueva, diz, se o remédio tem versão em gotas e em comprimidos, posso optar por qualquer um dos dois? No caso, Pode. Qualquer medicamento. Sem Qualquer ser medicamento. Tem gotas, tem apresentação em gotas e em comprimidos. conforme... Desde que ele adeque a dosagem, Isso. Tem que Pode. acertar a dosagem. Exato, Sim. tem que verificar a dosagem. E o Paulo Vieira, e esse negócio de ter medicamento que não pode beber, que perde a eficácia? Uns dizem que é verdade, mas no bar todo mundo fala que é mito. E você fica com a imagem do mito, não é, Paulo? A interferência do álcool com o tratamento. Tem muita gente que fala, estou tomando antibiótico, eu não posso tomar álcool. O álcool ele é indutor metabólico, né? Então ele aumenta o metabolismo do fígado e acaba diminuindo a concentração plasmática dos medicamentos, né? No caso do antibiótico, que você precisa que uma concentração plasmática fique contínua, o álcool pode fazer com que, né, essa concentração diminua, né, e você não consiga alcançar a concentração adequada. Por isso que se fala, né, que não se deve beber tomando antibiótico. não, tem alguns medicamentos que são mais perigosos. Medicamentos que são depressores do sistema nervoso têm associações graves com álcool, mas aí já é uma interação, é um outro tipo de problema. O álcool, em geral, aumenta a taxa de metabolização dos medicamentos, mas para certos medicamentos ele interage e pode ter efeitos graves. Assim. Porque, na verdade, ele é depressor do sistema nervoso central. Então, se você está usando um medicamento que também é depressor do sistema nervoso central, você pode deprimir demais, né? Especialmente as interações com antidepressivos, com medicamentos para dormir, Exato. não é? Com esses ansiolíticos, etc. A Mirela Rodrigues pergunta por que tem remédios que a gente pode tomar sem prescrição? Eles dão menos efeitos colaterais? Esses remédios vendidos no balcão diretamente, assim. Na teoria, esses medicamentos são medicamentos que têm uma segurança mais comprovada, né? Que para você chegar numa dose que seja realmente nociva, você teria que tomar uma quantidade muito, muito grande. Quem determina essas listagens é a vigilância sanitária, baseado em estudo e tudo mais. Esses medicamentos são chamados de medicamentos isentos de prescrição. São aqueles que normalmente ficam do lado de fora do balcão. E eles têm uma segurança realmente maior do que os medicamentos que exigem a prescrição médica. A Rita Oliveira pergunta, quem tem intolerância à lactose pode tomar qualquer remédio? Alguns comprimidos têm lactose na sua formulação. Então, quer dizer, eu tenho muitos pacientes que ficam com essa... Me perguntam, e é uma grande dificuldade que eu tenho também, porque, por exemplo, a caixa é fechada e do lado de fora você não tem os recipientes. Então, muitas vezes, você não sabe se um dos recipientes do comprimido é lactose. Aí você tem que ligar para o laboratório para perguntar se tem lactose como recipiente no comprimido. Então, eu acho que o cuidado é só esse, é saber se tem lactose como recipiente no comprimido. E se tem lactose, ela obrigatoriamente deve estar contida na bula, não? Na bula, eu acho que sim, os recipientes. Os recipientes sim, mas às vezes nem sempre a gente tem acesso à bula. A gente tem que dar uma pesquisada, entrar em contato com o laboratório, pesquisar na internet.
a lactose é um recipiente muito comum. Mas, normalmente, a pessoa que tem intolerância já tem algum tipo de tratamento, algum tipo de contingência para quando ingere alguma coisa com lactose. E a quantidade que tem no comprimido também não é tão significativa. Se a pessoa comer uma fatia de queijo, tem muito mais lactose do que um comprimido de medicamento vai ter. O uso contínuo é que é o problema, mas normalmente essas pessoas já utilizam alguma forma de tratamento, tomam lactase e acaba contendo a situação. Alguma pergunta da plateia? Tem que falar com o microfone, senão ninguém ouve na internet. Boa noite. Sobre bula de remédio. Você compra o remédio, vai ler a bula. Você acaba não tomando o remédio porque a bula tem tanto problema ali que você fica com medo de tomar o remédio. Eu, pelo menos, sou fanática por bula. Tá? Se você for ler a bula, você não toma medicamento nenhum. Pois é. Né? Se você toma dipirona? Já leu a bula? Nem quer ler, né? Mas esse é um problema sério, porque a obrigação é colocar todos os efeitos colaterais possíveis, porque às vezes você tem um efeito colateral, é por causa do remédio que você está tomando, tem que saber que aquilo existe, não é? Por outro lado, também, se você põe a relação de problemas todos, a pessoa que lê aquilo e não tem ideia, ela fica assustada mesmo, né? É muito comum isso. Mas aí você olha assim, muito frequente, raro, né? Mas esse 0,00 é a porcentagem de pessoas que apresentaram esse problema. E às vezes tem zero, tem bastante zero. Se você apresentar, você pode jogar na loteria que você vai ganhar. Eu já tive um paciente que dizia, mas isso aí dá em menos de 1%. Mas eu sou azarado. O Roberto Silva pergunta, o que significa cada tarja? Vermelha, preta, como é? Qual o significado das tarjas? Vamos lá. A gente tem medicamentos de tarja vermelha e tarja preta. Essas tarjas, elas identificam em qual anexo da portaria 344 esse medicamento se enquadra, parcialmente. Então, ansiolíticos, medicamentos para inibição de apetite, no caso da sibutramina, que é o que a gente tem disponível hoje. Esses medicamentos são medicamentos que estão no anexo B, né, B1 e B2 da portaria 344. E eles precisam de receituário azul. São os psicotrópicos, né? São os psicotrópicos. Os antidepressivos, anticonvulsivantes, eles têm tarja vermelha. São os anexos C, enfim, também da legislação. São medicamentos de controle especial que precisam do receituário branco. Com receita dupla, carbonada. Com receita carbonada, exatamente. A gente ainda tem os medicamentos da portaria A, que são os... Tem psicotrópicos, tem... esqueci o nome agora, gente. Enfim, as tarjas identificam mais ou menos em que anexo esses medicamentos estão localizados e o tipo de receita que você precisa para comprá-los. Tem uma pergunta do Cláudio Vieira, que diz, tenho alergia a todo tipo de medicamento para pressão. O que devo fazer? Minha pressão está sempre 16/9. Ele precisa confirmar isso, porque ter alergia a todos os tipos de medicamento para pressão é uma coisa bem rara. É difícil, né? Porque cada medicamento para pressão, a maioria dos medicamentos, pertence a categorias diferentes. Exatamente. Farmacologicamente, drogas completamente diferentes uma das outras. É muito difícil uma pessoa ter alergia a todas elas, né? Que agem de maneira diferente. Agem de maneira completamente diferente, né? Aí a Paula Medeiros diz, Drauzio, você passa no teste do garrancho de médico? Mostra para a gente aí, não basta dizer ela aqui. Eu tenho a caneta. Você tem uma caneta grande aí. Então, eu passo, viu? Passo, que minha letra não é ruim, não. O que eu prescrevo aqui? Dipirona, vai.
dipirona. Isso aí é o sonho de todo farmacêutico, Draulio. Conseguem ler? Olha que maravilha. Dipirona 40 É um sonho. Quem dera fossem todos assim. É um sonho isso. Desculpem. Sabe o que acontece? Na minha época, a gente era bem alfabetizado. Os professores tinham caderno de caligrafia, que tinha uma linha maior e depois uma linha menor. E a maiúscula você levava até a linha maior. Lembra? Alguém de vocês deve ter visto esse caderno. E a outra vinha, as letras minúsculas vinham na linha menor. Eu tive caderno de caligrafia. Você tinha? Então durou bastante. Hoje a molecada... E você era obrigado a pegar a caneta do jeito certo. O jeito certo qual era? Era assim. Se você pegava a caneta desse jeito aqui, escrevia, a professora achava ruim. Eu lembro que tinha uma professora que dizia, escuta, você não é bicho para pegar na caneta desse jeito aqui, você tem que pegar com delicadeza na caneta. Mas a letra foi, e os médicos são muito, acho que vai um grau bom de responsabilidade nessa letra de garrancho aí, uma coisa muito séria para... Hoje, com os computadores, muitas das receitas já vêm impressas, não é? Fernando, para a senhora ali, por favor. Um instantinho só, espera chegar o microfone. Agora também tem a opção dos médicos digitarem, aí facilita bastante, né? Muito, né? Qual a proporção que vocês recebem de receitas digitadas e em letra cursiva? Acho que digitadas devem ser uns 20% no máximo. É, aproximadamente isso. A grande maioria ainda é escrita. Bem escrita, né? Tem uma pergunta da Tatiana Gomes, que diz, faltam muitos especialistas no SUS, como reumatologistas. A automedicação também não vem desse problema? Vem. Muitas vezes a pessoa vai à farmácia procurando uma orientação pela falta do especialista no serviço público. Isso é um problema grave do nosso serviço de saúde, que nem sempre o farmacêutico tem condição de ajudar pelas limitações da nossa formação e tudo mais. Né? A prescrição de determinados medicamentos, anamnese, diagnóstico, isso é uma premissa do médico. E a dificuldade das pessoas em encontrar o especialista realmente é um problema grave de saúde. E aí entra a pergunta do João Miranda também, que diz, eu posso não ir ao médico e pedir uma indicação de remédio ao farmacêutico? Dependendo do que for, sim. Porque existem, conforme ele falou, né, o diagnóstico, a anamnese, praticamente quem faz isso é um médico, mas, no caso, existem medicamentos que nós podemos prescrever e outros que só o médico, né? Então, nós temos essa limitação. Então, nem tudo a gente consegue contribuir com o paciente. Tem coisas que vão além da nossa capacidade, por conta de legislação. Tem uma pergunta rebisa. Diz, uma pessoa que toma antibiótico por 21 dias, não teria que tomar algum remédio para forrar o estômago? Esse conceito de forrar o estômago não é só para antibiótico, não, né? Essa coisa do antibiótico e o estômago é uma crença popular, um mito, e assim, na realidade é muito mais comum a gente ver o antibiótico atacar os intestinos do que o estômago. Porque ele mata a flora bacteriana, entendeu? E pode causar quadros de diarreia, desse tipo de coisa. E realmente tem medicamentos que você pode acompanhar, um probiótico, uma coisa assim, para evitar esse quadro. Mas tem um mito em volta dessa coisa do estômago, que aí vem a história de tomar um antibiótico com leite, para forrar o estômago. E o leite, em determinados casos, com determinados antibióticos, ele inativa interfere com a absorção. Interfere. A tetraciclina é um exemplo.
A tetraciclina ela não é absorvida se usada com leite. A tetraciclina é toda quelada, né? Ela se junta às moléculas de cálcio do leite e vai embora. Assim, não absorve nada. Não, ele não deve tomar durante 1 hora, 1 hora e pouco, depois de tomar o medicamento, porque é o tempo que vai levar para ele ser absorvido. Depois que ele for absorvido, não tem mais problema. O problema é tomar na hora, né? Tomar junto. A Mirela Medeiros faz uma pergunta mais íntima. Ela diz: morro de vergonha de comprar preservativo. Como vencer essa barreira? Vocês acham que as farmácias são amigáveis nesse sentido? Todo mundo tem vergonha de comprar. Homens têm vergonha também. Chega para comprar preservativo, está a mocinha lá na farmácia, jovenzinha, ele fica um pouco constrangido. Vocês acham que as farmácias são organizadas de uma forma a preservar a intimidade das pessoas, a facilitar o acesso? As nossas são. Toda essa linha de preservativo, lubrificante, isso tudo está no autosserviço. A pessoa não precisa abordar ninguém. Ela entra, vai localizar o que ela quer. Escolhe o que ela quiser. Só no caixa que ela vai ter que passar, mas isso não tem como a gente resolver. E os homens que compram esses remédios para tratamento de ereção? Eles têm que comprar, isso não está jogado lá, não. Eles têm que ir pedir o remédio. Ficam constrangidos, não? Olha, hoje em dia, eu acho que ficavam mais. Hoje em dia, eles estão mais tranquilos em relação a isso. Mas tem muitos que, assim, né, quando tem mulheres atendendo e um rapaz, as mulheres estão desocupadas e o rapaz está atendendo. Então, você vê que o cara fica ali, ele tem já sabe o que ele vai comprar. Tem uma moça desocupada e o rapaz está ocupado. Não, senhor, não, vou aguardar. E aí você já sabe que não que dá é outra, isso. Né? O Carlos Macedo faz uma pergunta interessante aqui também. Usar muitas vezes um determinado medicamento pode fazer o corpo desenvolver resistência, independentemente do tipo de medicamento? Não, existem medicamentos que causam, se você usa ele por um determinado tempo, o corpo já não vai mais responder da maneira como deveria. Alguns, outros não, né? A gente chama de tolerância, né? O corpo vai criando tolerância àquilo e aí não tem mais ação. Você tem que ir aumentando a dose, aumentando. A própria morfina, a codeína são drogas desse tipo, né? Que você tem que ir aumentando a dose conforme você vai usando. Que eu me lembre agora, dele. E esses remédios para dormir, né? A quantidade de gente que toma remédio. Isso é muito comum com benzodiazepínico. A pessoa começa a tomar e no início resolve, daqui a pouco resolve menos, e aí ela começa a tomar mais medicamento, aí troca. E assim vai. Porque, na realidade, os receptores celulares onde esse medicamento se liga, eles vão sendo internalizados e o efeito vai realmente diminuindo. A opção correta seria trocar para um outro medicamento que também seja para isso, mas que haja de forma diferente e ficar num vai e vem entre drogas. Mas o uso prolongado do mesmo é certo que o corpo criará resistência. Agora, tem outros tipos de medicamento que não tem esse tipo de problema. A quantidade de gente que toma remédio para dormir é impressionante no mundo atual, né? Impressionante mesmo. E dormir é uma coisa tão simples, né? Você deita na cama, fecha os olhos, dorme. É uma coisa fisiológica, né? Só que nessa tragédia de pressão que a gente vive no mundo moderno, é difícil, nem todos conseguem. E aí isso que o Tiago disse é a rotina. Começa tomando, primeira noite é uma maravilha. Dorme, nossa, quanto tempo eu não dormia assim. A segunda já não é igual. Depois de uma semana já está diferente. Toda droga psicoativa produz tolerância. Toda droga que age no psiquismo produz tolerância. Não tem alternativa. Isso vale para cocaína, para maconha, para tudo, né? Porque o organismo desenvolve resistência. Por isso é que o maconheiro velho se queixa da qualidade da maconha atual. Sempre, né? Não é?
sempre. O meu tempo que tinha maconha boa, essa de hoje não presta. Porque não presta ele, que está tolerante já. Mais uma pergunta da plateia, mais alguém aqui? Nesse caso que você falou do medicamento que, com o tempo, ele perde efeito, há alguma família de remédios mais específicas, assim? Porque, às vezes, você toma remédios para pressão, o mesmo remédio, assim, 10, 15 anos. Depois de algum tempo, eles já não fazem tanto efeito, assim? Isso depende um pouco da forma que o medicamento age. Os medicamentos para pressão mais comuns, eles inibem enzimas. Quando o medicamento age dessa forma, é difícil você ver tolerância, porque a enzima é uma coisa que é produzida pelo organismo e ela é inibida e o medicamento tem a ação dele. O problema é quando o medicamento tem uma ação diretamente nas células, porque aí você tem uma reação do corpo à presença contínua daquilo. Isso já é uma coisa mais de farmacologia, mais técnica, assim. A gente tem medicamentos para funções terapêuticas diferentes agindo de formas diferentes. Mas isso é uma coisa que depende de orientação médica. O médico tem esse conhecimento, o farmacêutico também. E aí conversar com o médico ou com o farmacêutico para tentar buscar a melhor solução para cada caso. Para qual medicamento você pode migrar, o que pode se fazer no caso de já estar tolerante a algum medicamento. Mas no caso de hipertensão, se você toma um medicamento há muito tempo e a sua pressão está controlada, está ótimo. Sem problema nenhum. Se a sua pressão está ok, não tem o que mexer. Só de curiosidade, qual medicamento? São 3 remédios para pressão. É uma combinação comum. Né? Uma dúvida muito grande também, Drauzio, que acontece com a questão da hipertensão. A hipertensão é multifatorial e, às vezes, uma droga só não resolve. E aí o paciente, às vezes, chega com a receita na farmácia e começa a perguntar, não, cheguei agora, isso aqui é para quê? Aí você fala, isso é para hipertensão, isso aqui é para diabetes, aí isso aqui é para hipertensão também. Não, mas eu já tomo esse, para que vou tomar esse outro? Então, você tem que explicar para o paciente que aquele medicamento vai agir de uma maneira, que aquele outro vai agir de outra maneira e que os dois juntos vão conseguir controlar a pressão. Porque nem sempre uma classe farmacológica apenas consegue controlar a pressão. Vocês trabalham em farmácia há muitos anos, né? Devem gostar do que fazem, né? E têm contato com milhares de pessoas. Né? A Márcia falou dessa observação dela dos homens que vão comprar remédio para ereção, né? E que são atendidos ali. Esse contato com o público, assim, na prática, que casos são assim? Tem esse tipo de característica? Você já percebe que aquela pessoa vai comprar tal tipo de remédio? Tem também um que fica muito envergonhado. Hoje eu atendi um. Quando ele está com hemorroida, né? Que aí ele chega assim no canto e eu queria falar com o farmacêutico, e ele vai se escondendo, e aí ele, depois de um tempo, ele fala. Então é um caso também que o paciente fica meio envergonhado. Eu acho que, em geral, tudo que lida com a intimidade das pessoas é meio complicado, né? Medicamentos de uso ginecológico é o inverso da disfunção erétil. Às vezes você vê que a mulher está ali, só tem homens no balcão, tem uma menina, ela fica ali aguardando para ser atendida por outra mulher. Normalmente é isso, a questão da hemorroida, a coisa da disfunção. Quando você vai na intimidade, é onde a gente vê esse tipo de coisa. Mas eu já tive o contrário também, Drauzio. Uma vez eu trabalhei numa loja que ficava perto ali da Praça Mauá, então tinha muito navio, porto, né? E aí o cara chegou, não, eu quero mostrar, porque eu estou com gonorreia. E eu assim, gente, pelo amor de Deus, né? Não. Então, tem um pessoal também que é meio sem noção. A gente, de vez em quando, pega umas coisas assim. Eu tive um caso desse no táxi outro dia. Pega um táxi, o rapaz fala, estou com um problema aqui, uma lesão no pênis, você acha que é candidíase? Eu falei, como é que eu posso saber, meu filho? Não, mas é que eu estou e está me incomodando. Eu fiz umas perguntas para ele, tem placa, coça, não sei o que. E a assistente falou, faz o seguinte, encosta o carro aí.
Mas não pode ter ninguém por perto, porque eu não... E era um herpes simples. Pode ter ninguém por perto. Eu paro o táxi, eu estou ali olhando, o que é isso? E acontece comigo, acontece em banheiro público várias vezes isso, várias vezes. O cara fala, que bom que eu encontrei o senhor aqui. Eu falei, bom para quem, né? Olha aqui. Queria agradecer, eu gostei muito dessa discussão. Vocês veem, uma coisa tão simples, né? Tomar remédio, o interesse das pessoas aqui presentes, né? Quanto detalhe nós conversamos aqui nessa... teoricamente, você pega o remédio, põe na boca, toma, acabou. Olha quanto detalhe surgiu nessa conversa um pouco mais profunda. E mais uma última pergunta. Lá dá tempo de fazer ainda? Então, vamos. Aquela senhora lá de azul. Não, é o seguinte, porque eu agora, há pouco tempo para cá, eu estou com dificuldade para dormir. Não troca de nada, não sei. Às vezes eu estou morrendo de sono, deito, durmo meia hora, 1 hora, acordo e depois não durmo mais. Só vou dormir 6 horas da manhã e tal. Aí eu tomo... a praça, como é que chama? A praçolana, né? A praçolana. Mas eu não tomo toda noite, entende? Eu só tomo, às vezes eu fico 3 noites, aí na 4ª noite eu não aguento. Aí eu tomo o remédio, durmo bem. Às vezes faz efeito até 3 noites seguidas. Não faz mal isso não, né? Não, eu acho que eu sempre dormi maravilhosamente bem. Ai, ultimamente, não sei se aconteceu de eu ter ficado mais velho, eu começo a dormir e acordar, eu não tomo. Eu evito tomar até onde eu posso, sabe? Mas eu nunca que a tomo. gente não aguenta. Agora, quando chega numa fase dessa, você precisa de orientação. Precisa pegar alguém que entenda de sono, que te dê uma orientação. Não dá para estabelecer uma coisa. Eu acho que sempre o mínimo possível. É, né? Muito ruim. É muito ruim. É muito ruim você ficar acordado. Tem uma pergunta da posição, senhora lá no fundo. E é a última pergunta, porque nós... Penúltima, vai. Oi, boa noite. Me chamo Vera. Boa noite. Talvez aqui não seja a questão que eu queria colocar, a questão da alopatia com homeopatia. Essa questão da gente usar essas duas tipos de medicação, eles podem cortar um efeito do outro se você usa dentro de um determinado período, junto com... ou uma coisa junto da outra? Que interação isso pode ter dentro do organismo da gente? Eu vou dar uma resposta simples para isso, que eu acho que, como médico, estou mais indicado para dizer o seguinte. São 2 tipos de conhecimento completamente diferentes, que não se tocam em nenhuma área. Eu leio coisas de homeopatia, não sei do que eles estão falando. Não entendo, não tenho a menor noção, não parece medicina para mim. Provavelmente eles, quando leem os princípios do tratamento alopático, têm a mesma sensação. Então, são 2 linguagens que... É como você ter uma pessoa falando japonês e a outra falando inglês. Vocês não vão se entender nunca. E eu acho que esse é bem o caso. A última pergunta aqui... Agora é a última mesmo, que o povo está me gritando aqui que está na hora de parar. Boa noite. Boa noite. Me chamo Maria. E eu tenho uma pergunta que sempre acontece entre as minhas amigas e todas as meninas que eu convivo, que sempre rola aquele mito, aquele boato de que antibiótico e alguns antidepressivos cortam o efeito da pílula ou diminuem a eficácia. Eu queria saber se isso era verdade mesmo, porque a gente fica pesquisando na internet... Aí, às vezes, encontra sites que dizem que tal remédio corta, o outro não. Aí isso acaba ficando... Assim como o álcool, alguns medicamentos são indutores do metabolismo. Então, você não pode usar concomitantemente com o anticoncepcional, senão você vai cortar o efeito do anticoncepcional, né? Um caso muito comum são os anticonvulsivantes com anticoncepcionais. Então, se você toma anticonvulsivante, você tem que procurar um outro método anticoncepcional, porque
Anticonvulsivante é indutor hepático, aumenta o metabolismo, e aí você não consegue. Igual ao antibiótico, você não consegue alcançar as concentrações de hormônio necessárias para inibir a ovulação. Márcia, mas esse tipo de informação, em particular, em geral, consta da bula, né? Sim. Quais são Sim. os medicamentos que você não pode tomar junto? Antifúngico, cetoconazol também, indutor metabólico, muito comum. Queria agradecer a presença de todos, agradecer o pessoal que está acompanhando a gente pela internet. Esse conjunto de conversas que nós temos tido mensalmente faz parte de um programa que chama Viva Saúde, da Drogaria Pacheco e da Drogaria São Paulo. Eles dão toda essa cobertura, possibilidade de transmissão pela internet, e a gente pode armar discussões desse tipo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela presença.